Hoje iremos falar sobre a instituição da República, capítulo 6 do livro História Global. A queda do regime monárquico e a proclamação da República ocorreram em um clima de ordem e concordância entre as elites. No final do século XIX, a República foi implantada no Brasil. A formação do novo governo ocorreu em 15 de dezembro de 1889. Era um governo provisório para dirigir o país. O governo foi organizado por militares, cafeicultores e profissionais liberais, liderado por Deodoro da Fonseca, que deixara de ser monarquista às vésperas do golpe republicano. Elaborou-se, então, um documento que proclamava as decisões tomadas pelo governo, declarando também suas intenções e objetivos. Embora esse documento qualificasse a instituição da República como uma revolução nacional, outras partes do texto contradiziam essa ideia. O documento deixava claro, por exemplo, que não haveria nenhuma transformação radical da sociedade e que a principal preocupação do governo provisório era defender a ordem pública já existente, a segurança e o direito dos proprietários brasileiros e estrangeiros. Para acalmar possíveis temores dos países capitalistas, declarava também o compromisso do novo governo de pagar todas as dívidas que o antigo regime monárquico tinha com credores externos. Com a proclamação da República, houveram discussões para decidir qual seria a nova bandeira do Brasil. E a bandeira feita por Décio Vilares foi a eleita. Porém, antes disso, a bandeira utilizada era a bandeira imperial, feita por Jean Baptiste, que era composta por um retângulo verde, um losango amarelo-ouro e com o brasão imperial. Bem, em 1889, a nova bandeira foi instituída no Brasil, composta por um círculo azul, 21 estrelas representando as unidades da federação, com uma faixa branca a cruzando. Nessa faixa está escrito a frase Ordem e Progresso. Primeiras providências. Entre as principais medidas adotadas pelo governo provisório, destaca-se a instituição do federalismo, a separação entre a Igreja e Estado, a criação de novos símbolos nacionais e a promulgação da Lei da Grande Naturalização. A instituição do federalismo. O federalismo foi introduzido no Brasil com a proclamação da República em 1889. A maneira mais simples de definir o Estado Federal é caracterizá-lo como uma forma de organização e distribuição do poder estatal, em que a existência de um governo central não impede que seja dividida responsabilidades e competências entre ele e os Estados-membros. Com isso, teria maior autonomia administrativa em relação ao governo federal, cuja sede recebeu o nome de Distrito Federal, situado no Rio de Janeiro. A separação entre Igreja e Estado. Foi extinto o regime do padroado, por meio do qual o Estado controlava a Igreja Católica no país, e o catolicismo deixou de ser a religião oficial do Estado. Com a separação foram criados o registro civil de nascimento e o casamento civil, pois até então havia apenas a certidão de batismo e o casamento religioso. A criação de novos símbolos nacionais. Com a saída da monarquia do poder, novos símbolos foram desenvolvidos para substituir os da monarquia, como uma nova bandeira e um novo hino nacional. A promulgação da Lei da Grande Naturalização. Com a intenção de amenizar o sentimento anti-lusitano de boa parte da população brasileira urbana, sobretudo as camadas mais pobres, que se sentiam exploradas pelos portugueses, já que esses controlavam boa parte do comércio e dos imóveis de aluguel, foi decretada em dezembro de 1889 uma lei que declarava cidadão brasileiro os estrangeiros residentes no Brasil. Quem não quiser ser naturalizado brasileiro deveria se manifestar-se no órgão competente. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre o encilhamento, que nada mais que foi a reforma financeira de 90, que ocorreu aqui no Brasil durante o governo provisório. Essa reforma consistiu basicamente no governo autorizando bancos a produzirem uma enorme quantidade de dinheiro, com o objetivo de ser emprestado para novos investidores. Esses investidores, com esse dinheiro, eles criariam muitas indústrias, ampliando o setor industrial, e assim gerariam emprego e estimulariam o crescimento econômico. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Essa reforma financeira apenas gerou uma enorme crise econômica no país,
foi ligada a basicamente três fatores: a inflação, a empresas fantasmas e a especulação financeira. A inflação aconteceu porque o governo injetou muito dinheiro na nossa economia muito rapidamente, e isso acabou tirando o valor da nossa moeda. Tirando o valor da nossa moeda, os preços de tudo cresceu muito e as pessoas já não conseguiam comprar coisas básicas. As empresas fantasmas, elas foram criadas com o intuito de pegar empréstimos no bancos, mas infelizmente não criariam indústrias, apenas seria meio que um golpe financeiro. Isso aconteceu porque o nosso governo ele não supervisionava esse investimento. E também aconteceu a especulação financeira que aconteceu na Bolsa de Valores brasileira, que os investidores eram comparados com apostadores de corridas de cavalos, porque eles não entendiam muito bem de Bolsa de Valores, então eles apenas apostavam na sorte. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre a Constituição de 91, que foi a primeira Constituição republicana do Brasil. Ela teve uma clara inspiração na Carta Magna dos Estados Unidos, porque principalmente o seu nome era República dos Estados Unidos do Brasil. Ela teve o poder de separar o Estado da Igreja Católica, agora não mais a Igreja Católica que emitiria certidões e certificados, agora quem emitiria seria o Estado, e a Igreja Católica deixaria de receber a subvenção do Estado. Ela proporcionou a divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário, causando a descentralização do poder no Brasil, e também proporcionou um governo republicano com sistema presidencialista. Agora nós teríamos um presidente que seria escolhido por voto, um voto garantido apenas para homens alfabetizados maiores de 21 anos, e esse voto era aberto. Isso não proporcionou uma inclusão social, porque a maioria dos brasileiros que viviam aqui na época não eram alfabetizados, então era meio que uma elite mesmo que apenas que votava, apenas uma elite que votava. Como o voto era aberto, existia muito voto de cabresto, ou seja, as pessoas eram pressionadas a votar em quem a elite pedia. O presidente possuía ministros que o auxiliavam, os estados agora eram federalistas, não eram mais províncias do império. Estados elegem seu próprio presidente, que hoje é conhecido como cargo de governador, e seus próprios deputados estaduais, e cada estado agora possui sua própria constituição, que não pode, obviamente, contrariar a Constituição do Brasil. Manuel Deodoro da Fonseca foi um militar e político brasileiro, primeiro presidente do Brasil e uma das figuras centrais da proclamação da República no país. Ele nasceu em 5 de agosto de 1827, em Alagoas, e faleceu no dia 23 de agosto de 1892, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. O mandato de Manuel Deodoro da Fonseca durou de 15 de novembro de 1889 a 23 de novembro de 1891. O objetivo do seu governo era garantir a realização de uma Assembleia Constituinte e criar novas instituições republicanas diferentes das que existiam no Império. O primeiro ato do novo governo foi dirigir uma proclamação ao país anunciando a mudança de regime e procurando justificá-la. Ele baniu a família real do país, desinstalou instituições políticas imperiais, separou o Estado da Igreja e incentivou a elaboração da primeira Constituição Republicana do Brasil. Marechal Deodoro decretou o fechamento do Congresso em 3 de novembro de 1891. Foi responsável por diversos feitos no governo, como o federalismo, a divisão dos poderes entre executivos, legislativo e judiciário, o voto universal masculino, onde mulheres analfabetos, mendigos, padres e menores de 21 anos não poderiam votar. O governo de Marechal Deodoro se dividiu em duas fases, o governo provisório e o governo constitucional. Colocou em nossa bandeira o ordem e o progresso, e pela instabilidade política renunciou. O governo de Floriano Peixoto foi o segundo governo do Brasil durante o período republicano, estendendo-se de 1891 a 1894, logo depois da renúncia de Deodoro da Fonseca da presidência. Os anos de governo de Floriano Peixoto ficaram marcados pelos acontecimentos relacionados à Revolta Armada e à Revolta Federalista. A repressão a esses dois movimentos de rebelião contra o governo deu para Floriano a alcunha de Marechal de Ferro. Além disso, o nome do presidente foi utilizado para homenagear a atual cidade chamada Florianópolis. O governo de Floriano Peixoto faz parte da Primeira República, aquele período da nossa história que se estendeu entre 1889 até 1930. Entretanto,
Existe uma subdivisão criada pelos historiadores, que inclui o governo de Floriano em uma fase chamada República da Espada, que englobou os 2 primeiros governos republicanos de nossa história, unindo-os pelo fato de ambos serem militares. A Revolta Armada foi um movimento de rebelião ocorrido em 1893 e liderado por algumas unidades da Marinha Brasileira contra o governo do Floriano Peixoto. Após muitos conflitos armados, o governo debelou a rebelião em março de 1894. Floriano Peixoto permaneceu na presidência até novembro de 1894. Sem o apoio dos paulistas, perdeu as eleições. Floriano Vieira Peixoto nasceu no engenho Riacho Grande, em Ipioca, Alagoas, no dia 30 de abril de 1839. Foi o quinto de 10 filhos do lavrador Manuel Vieira de Araújo Peixoto e de Joaquina de Albuquerque Peixoto. Foi criado pelo tio e padrinho Coronel José Vieira de Araújo Peixoto, cursou o primário em Maceió e aos 16 anos foi para o Colégio São Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro. Bem, em 1857, Floriano Peixoto alistou-se no Exército. Em 1861, ingressou na Escola Militar. Em 1863, recebeu a patente de primeiro-tenente. Servia em Bagé, no Rio Grande do Sul, quando irrompeu a Guerra do Paraguai. Participou da retomada de Uruguaiana e de outras importantes ações militares, inclusive a batalha final em Cerro Corá, quando foi morto Solano Lopes. Bem, Floriano Peixoto recebeu várias condecorações quando terminou a guerra e antes de morrer ele deixou 8 filhos. Floriano Peixoto faleceu em 29 de junho de 1895. E falar um pouco sobre a Revolução Federalista, que aconteceu no sul do Brasil. Para ser mais exata, ela explodiu no Rio Grande do Sul, quando ainda era o governo de Floriano Peixoto, conhecido como a República da Espada. A Revolução Federalista ela foi um violento conflito entre 2 grupos políticos locais, o Partido Republicano Rio-Grandense, conhecido como PRR, e o Partido Federalista. O PRR defendia a forma de governo republicana e o sistema presidencialista. Os republicanos eles eram apelidados de pica-paus e eram adeptos ao positivismo e tinham apoio político militar de Floriano Peixoto. Eles mantinham aliança com o líder do governo gaúcho, Júlio de Castilhos. O Partido Federalista ele apoiava a forma de governo republicana, mas defendia o parlamentarismo. Eles pretendiam revogar a Constituição Gaúcha, que naquela época permitia a reeleição indefinida do presidente do estado, atual governador. Eles eram apelidados de Maragatos, eram liderados por Silveira Martins e contavam com muitos partidários entre os tradicionais estancieiros gaúchos. Eles acabaram unindo-se aos rebeldes da Armada, no Rio de Janeiro, e ameaçaram atacar o estado de São Paulo, cuja política representava os cafeicultores e prestigiava o governo central. O governo federal ele enviou tropas ao sul para combater os revoltosos. Em mais de 2 anos de conflito, a Revolução Federalista causou a morte de aproximadamente 10.000 pessoas. Então, ela terminou somente em agosto de 1895, com a vitória dos pica-paus durante o governo de Prudente de Moraes, que foi o presidente eleito em 1º de março de 1894.